Então, retomando o nosso assunto da revelação divina, no início aqui da citação, então, da Dei Verbum, do parágrafo 2º da Dei Verbum, o texto diz: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. Pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, nessa vida terrena, nós podemos nos unir a Deus e participar da natureza divina por meio da graça santificante que nos é dada pelos méritos de Cristo. Por isso, Cristo é o mediador, o único mediador, propriamente dito, entre Deus e os homens. O homem em Cristo Jesus. Por isso que a mediação da nossa salvação e a mediação da nossa união com Deus é realizada em Cristo, o Verbo feito carne. Deus, ao longo dessa vida terrena, não se dá a conhecer a nós ao modo de visão beatífica, porque a nossa natureza não suportaria. Por isso, Deus se dá a conhecer a nós, nessa vida terrena, com a mediação da revelação, com a mediação da encarnação do Verbo. Mediante esta revelação, portanto, Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém, para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si, de forma que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestem e corroborem os ensinamentos e as realidades significadas pela palavra. Então, aquilo que estávamos a dizer, a revelação divina se dá por meio de ações, atos, obras, acontecimentos e palavras intimamente conexos. Assim, por exemplo, nós podemos perceber uma coisa muito interessante que há no livro do Apocalipse. O tempo dos Macabeus está ali por volta do século I a.C. Entre o século II e o século I a.C. A grande perseguição desencadeada por Antíoco IV Epifânios contra Israel aconteceu décadas antes do nascimento de Cristo. O autor do Apocalipse usa esse acontecimento como prefiguração da grande perseguição que acontecerá no final dos tempos e que precede a parousia. A revelação divina se dá por acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si. E também é importante essa noção, no Antigo Testamento, nós temos uma prefiguração do Novo Testamento, a plenitude dos tempos. O Antigo Testamento, portanto, deve ser lido e interpretado à luz do Novo Testamento. Cristo é a plenitude, o cume, o máximo da revelação divina. A única palavra que o Pai pronunciou, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. A única palavra que o Pai pronuncia por meio da Escritura, da Bíblia e da tradição. Muito bem, então este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos. Estas, por sua vez, proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido, as palavras. No entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, que é ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. E este, então, é o tópico 1.b da nossa apostila. Avancemos um pouco mais e adentremos no tópico 1.c, já na página 2 da nossa apostila. E agora, em um terceiro momento, dentro dessa primeira aula, falemos sobre as fontes e a transmissão da revelação divina de uma maneira mais profunda. As fontes da revelação divina são duas, como elucidávamos no início. Duas são as fontes da revelação divina: Escritura e tradição apostólica. Então veja, a Bíblia contém as verdades de fé reveladas por Deus
que foram postas por escrito. A tradição apostólica contém as verdades de fé reveladas por Deus que não foram postas por escrito, que foram transmitidas oralmente ao longo da história da igreja até hoje. É isso que nós chamamos de tradição apostólica. Então veja, entender isso é importante porque qual das duas veio primeiro? Escritura ou tradição? A tradição. A tradição judaica veio primeiro do que o Antigo Testamento. E a tradição cristã, a tradição católica, veio primeiro do que o Novo Testamento. Não é? O primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, nós o veremos lá na frente na nossa apostila, na página 5, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no ano 51. Cristo já tinha chamado seus apóstolos, a paixão, morte e ressurreição já tinha acontecido, a igreja já tinha vivido Pentecostes, já estava se expandindo dentro do Império Romano, e ainda nem o texto havia sido escrito. Isso significa que a tradição veio primeiro. E foi a igreja quem escreveu a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu pronta, com zíper e tudo, não é? Foi a igreja quem redigiu a Bíblia. Exatamente. A Bíblia caiu na cabeça dele. Trocando em miúdos, seria isso? Então, quer dizer, a Bíblia não caiu pronta do céu. Não foi assim que aconteceu. Os autores sagrados foram escrevendo estes textos ao longo do tempo, ao longo da história. E a tradição veio primeiro. E a Bíblia é devedora da tradição apostólica, da tradição da igreja. E a Bíblia é fruto, é produto da igreja. Que por sua vez é fruto e produto da revelação e do próprio Cristo. Então vejam, a tradição apostólica veio primeiro. E o que devemos entender por tradição apostólica? Primeiro, com relação ao munus. Munus, em teologia, significa poder. Então, Cristo chamou 12 apóstolos. Não é isso? O grupo dos 12 apóstolos é diferente do grupo dos 72 discípulos, que por sua vez é diferente do grupo da multidão que seguia Jesus. São 3 grupos diferentes. Aos 12 apóstolos, na última ceia, na quinta-feira santa, Cristo os ordenou: fazei isto em memória de mim. Na quinta-feira santa, na última ceia, Cristo então institui 2 sacramentos: o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Cristo ordenou os seus apóstolos. Isso significa o quê? Cristo conferiu o seu poder aos apóstolos. O seu munus sacerdotal em plenitude. Para que os apóstolos fizessem as suas obras. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Os apóstolos, por sua vez, ordenaram outros apóstolos. Ou seja, conferiram um munus sacerdotal e apostólico a outras pessoas. Então nós temos Cristo e a era apostólica. Depois nós temos a era dos padres apostólicos, que foram aqueles que conheceram os apóstolos, que por sua vez conheceram a Cristo. Entende? Então, Cristo, quanto ao munus, a tradição apostólica quanto ao munus, significa que Cristo conferiu o seu poder apostólico aos apóstolos, os apóstolos ordenaram outros apóstolos, esses apóstolos, bispos, ordenaram outros bispos ao longo da história da igreja, até os dias de hoje. Por um lado, a tradição apostólica significa isso, a transmissão do munus do poder sacerdotal de Cristo à sua igreja, por meio do sacramento da ordem. Da forma que, se qualquer leigo pegar o missal, pão e vinho, e pronunciar as palavras da consagração, acontece a transubstanciação? Não. Por quê? Porque não foi ordenado. Porque não tem o poder para isso.
a sucessão apostólica. Então, por um lado, a sucessão apostólica, a tradição apostólica, quanto ao munus, significa essa transmissão do poder de Cristo, do poder sacerdotal de Cristo em plenitude, de bispo para bispo, de apóstolo para apóstolo, ao longo da história da igreja até hoje. A mesma coisa acontece com a cátedra de Pedro. Né? Cristo conferiu o seu poder, sobretudo, ao príncipe dos apóstolos, para reger os outros apóstolos. E de um papa ao outro, até hoje. Por um lado, então, a tradição apostólica significa isso. Por outro lado, a tradição apostólica quanto à revelação divina significa que certas verdades de fé, que não foram postas por escrito, foram transmitidas oralmente, ao longo do tempo, de apóstolo para apóstolo, de bispo para bispo. Então nós temos Cristo e a era apostólica. Depois nós temos a era dos padres apostólicos que conheceram os apóstolos. Depois nós temos a era dos padres apologistas que conheceram os padres apostólicos, que por sua vez conheceram os apóstolos. Nós temos, não é, o magistério da igreja que conserva na integridade, ao longo do tempo, as verdades de fé que foram transmitidas oralmente. E ao longo da história, foram se produzindo textos do magistério da igreja, os principais foram postos neste livro, o Denzinger, que contém, então, textos do magistério da igreja desde a era apostólica, né? Desde o século I. Né? Portanto, nós temos duas fontes da revelação divina, a Escritura e tradição. A tradição veio primeiro que a Escritura. Podemos fazer uma citação agora do Concílio Vaticano I, novamente da Dei Filhos, para provar tais coisas. É a citação de número 5 da nossa apostila, o capítulo 2 da Dei Filhos, o parágrafo 3006 do Denzinger, diz o texto. Esta revelação sobrenatural, pois, segundo a doutrina da Igreja Universal, definida pelo Santo Sínodo de Trento, está contida nos livros e nas tradições não escritas, que recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, são transmitidas, como que de mão em mão, pelos próprios apóstolos, sob o ditado do Espírito Santo, e chegaram até nós. Então, o texto do Vaticano I, citando o Concílio de Trento, não é? E que aqui discorre acerca da tradição apostólica, principalmente. Não é? A revelação sobrenatural está contida nos livros inspirados, nos livros canônicos, nos livros bíblicos, na Sagrada Escritura e nas tradições não escritas, que recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, são transmitidas, como que de mão em mão ao longo do tempo, ao longo da história. E chegaram até nós. Então a igreja é guardiã do depósito da fé, do depositum fidei, dessas verdades reveladas por Deus. E a igreja, ao longo da história, aprofundou sua compreensão da revelação divina, e essa é a tarefa própria do esforço teológico. Né? Esforço teológico que é sempre amparado pelo esforço filosófico. Né? Também a Dei Verbum afirma, portanto, esta Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, de ambos os testamentos, Antigo e Novo, são como o espelho em que a igreja peregrinante na terra contempla Deus. É aquilo que São Paulo estava dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que agora há pouco nós lemos. Nessa vida terrena, vemos a Deus como que por meio de um espelho. Este espelho é a Escritura e tradição. Então, conhecemos a Deus com a mediação de Escritura e tradição. Conhecemos a Deus com a mediação da sua revelação. Né? Então, diz a Dei Verbum, esta Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, de ambos os testamentos, Antigo e Novo, são como o espelho em que a igreja peregrinante na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até que chegue a vê-lo face a face, tal como ele é no céu. Visão beatífica. Então, no céu, nós não precisaremos mais da revelação divina. No céu não haverá mais fé e esperança. A fé e a esperança são virtudes para esta vida terrena. No céu, nós o veremos face a face. Não precisaremos mais da mediação da fé, porque agora será visão, será fato. Não precisaremos mais da virtude da esperança, porque agora se consumou o objeto da nossa esperança e já o possuímos.
permanecerá então a caridade pelos séculos dos séculos. Né? Então a visão beatífica é o conhecimento de Deus muito superior ao conhecimento que ora nós temos nesta vida terrena por meio da revelação. E agora a última citação que fazemos com relação a isto é do próprio Catecismo da Igreja Católica, o promulgado no Pontificado de João Paulo II, o catecismo mais recente, o Catecismo Amarelo. Né? Citaremos agora então o parágrafo 76 do Catecismo. A transmissão da revelação divina se fez de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, ou receberam da convivência, ou receberam das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Isso é importante. Isso é muito importante. Né? Então, a revelação divina é transmitida oralmente pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos, pela tradição apostólica, né? Pelos bispos, pelo magistério da igreja. Os apóstolos que, na pregação oral, por exemplos e instituições. Então, os apóstolos viram o exemplo de Cristo, a maneira como Cristo celebrou a última ceia, e então a instituição da missa, a instituição do sacrifício eucarístico. E assim foi perpetuado na história da igreja até hoje. Exemplos e instituições. A tradição apostólica nos transmite aquelas coisas que os apóstolos ou receberam das palavras de Cristo, ou receberam da convivência com Cristo, ou receberam das obras que Cristo fez. Então, certas coisas, certos gestos e mesmo os gestos litúrgicos, os apóstolos aprenderam dos gestos, do exemplo de Cristo, coisas que não foram postas por escrito, mas foram transmitidas oralmente e foram transmitidas por instituições. Como, por exemplo, a instituição do sacrifício eucarístico. Se pegarmos os textos dos autores da era apostólica e da era dos padres apostólicos, como a Didaquê, como o Cânon de Muratori, como os escritos de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, dentre outros, nós veremos ali os relatos de como era celebrada a missa no primeiro século, na primeira e na segunda metade do primeiro século. E a missa está toda inteira ali. De tal forma que ao longo da história da igreja nenhuma das partes foi alterada, nenhuma das palavras foi alterada. Porque os apóstolos receberam isso de Cristo e assim nos transmitiram. Tradição apostólica. Então a revelação divina é feita oralmente pela tradição apostólica, mas além disso, a revelação divina é transmitida também por escrito. Então diz o texto, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. E aqui nós temos no final da página 2 um esquema, né, da transmissão da revelação divina. Então, a transmissão da revelação divina é feita oralmente pela tradição apostólica, por escrito, pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, e por meio da tradição e da Escritura, o único Verbo de Deus nos fala, nos instrui. Tudo bem até aqui? Pois bem. Até aqui, então, nós estamos na introdução. E aqui a introdução acabou. Né? O tópico número 1 da nossa apostila nos forneceu, então, o estudo destes pressupostos que são importantes. Brevemente, porém, né, nós estudamos esses pressupostos importantes. Escritura, tradição, magistério. A partir de agora, a partir do tópico de número 2, na página 3 da apostila, nós, de fato, estudaremos o objeto principal de estudos desse curso, as Sagradas Escrituras. Né? Então, nós iremos agora ler e analisar este texto aqui contido. Vamos falar primeiro sobre a natureza da Sagrada Escritura. Ao usarmos essa palavra, já sabemos. Iremos aqui nos perguntar o que é a Sagrada Escritura. Ora, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 81. Vamos entender agora essa frase.
Vamos espremer essa frase, extraindo dela os seus pressupostos e as suas implicações. A Sagrada Escritura é palavra de Deus. É palavra de Deus. Então aí vai a pergunta teológica. Quem é o autor da Sagrada Escritura? Quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus. Exato. Então Deus é o autor da Sagrada Escritura. Né? Mas Deus se utilizou de instrumentos, de pessoas, de escritores. Os escritores sagrados que são chamados de agiógrafos. Estes agiógrafos, estes escritores sagrados, foram movidos por um carisma singular, um carisma próprio. E é isso que diz o texto. Portanto, cremos que o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, que inspirou, por meio de um carisma, o agiógrafo, isto é, o escritor sagrado. Este carisma é chamado de inspiração divina. Então, o autor sagrado, o escritor sagrado, o agiógrafo, é inspirado por Deus, por um carisma do Espírito Santo, de tal forma que o autor primeiro é Deus, que se utilizou de escritores, ou de autores secundários, ou de agiógrafos, a quem Deus deu um carisma, um dom, uma graça singular, um carisma do Espírito Santo, um carisma chamado de inspiração. E então, o agiógrafo escreve os textos sagrados sob a inspiração do Espírito Santo, pondo por escrito apenas e unicamente aquilo que Deus quis que ele pusesse. Né? De tal forma que ao longo da história da Igreja nós tivemos textos inspirados e canônicos e textos não inspirados e apócrifos. E como saber? Aliás, isso deu pano para manga ao longo da história da Igreja, sobretudo nos primeiros séculos. Foram brigas acirradas, foram brigas homéricas e foram brigas até mesmo literárias. Não é? Então, quer dizer, de novo, a tradição apostólica, o magistério da Igreja, foi quem discerniu ao longo do tempo os textos inspirados e os separou dos textos não inspirados. Os textos inspirados são chamados, portanto, de textos sagrados e compõem o cânon das Sagradas Escrituras. Cânon é uma palavra que significa lista. A lista dos textos inspirados. A Igreja fez esse discernimento. A Igreja fez esta separação entre os textos inspirados e os textos não inspirados ou apócrifos. Aliás, a maioria dos textos que temos e temos até hoje foram considerados como apócrifos. Se pegarmos, por exemplo, uma lista dos textos apócrifos feita por um professor chamado José Magno Vilela, na apostila que fez para a licenciatura em Teologia, ele nos apresenta aqui trocentos textos apócrifos. E por aí vai. Evangelho de Marcion, Atos de Pedro, Apocalipse de Tiago. Estou pegando aleatoriamente, né? Evangelho Armênio da Infância, Evangelho da Natividade de Maria. E por aí afora. Estes textos, eles são considerados apócrifos e não inspirados, justamente porque, muitas vezes, por detrás da sua composição, estiveram comunidades gnósticas. Né? O que é o gnosticismo? Uma espécie de busca de Deus por meio da inteligência, ou uma revelação intelectual dada a poucos, mas fora da tradição apostólica e do magistério da Igreja. E, em grande parte, os textos apócrifos nos trazem também relatos fantasiosos. Por exemplo, se não me falha a memória, é no texto do Evangelho de Tiago, que nós temos um relato de Jesus quando criança, fez um bonequinho de barro, um passarinho de argila, soprou e o passarinho saiu voando. Não é?
são coisas fantasiosas, são coisas que nós não temos como afirmar que aconteceram, são coisas que fogem daquilo que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Portanto, são textos considerados como não inspirados, apócrifos, que não entraram no cânon das Sagradas Escrituras. Então, é a igreja que ao longo do tempo, que ao longo da história, discerniu, ou seja, separou os textos inspirados dos não inspirados, dos canônicos dos apócrifos, e fez isso com uma série de critérios, né? Que nós veremos nas aulas mais adiante. Senhor, e os interpretados por eles, também ficou fora? Os interpretados? Por eles, ficou fora também? Por eles quem? Por quem escreveu? Uma coisa é a revelação, outra coisa é a interpretação deles. Ah, sim. Então quer dizer, nós tivemos textos ao longo da história de autores que comentaram a Bíblia, mas fizeram comentários distorcidos, né? Sim, estes autores são autores heréticos, que escreveram heresias. As heresias e os escritos dos hereges, desde o primeiro século, são considerados também como textos da patrística. Mas, obviamente, como os textos apócrifos não são considerados inspirados, os textos dos hereges foram condenados pelo magistério da igreja como heresia, né? Mas são textos que fazem parte da patrística e são textos estudados, justamente para discernir qual é a causa do erro que levou aquele sujeito à heresia e as implicações, né? O que aquilo provocou ao longo da história da igreja, para que tomemos então uma atitude teológica, condenar as heresias e dizer por quê, mas também uma atitude pastoral de reconduzir as pessoas à verdade. Então a igreja sempre fez esse exercício ao longo da história, de tal forma que nós temos até hoje os textos apócrifos, né? É interessante isso, a igreja nunca pôs fogo, né, nos textos apócrifos, nem nos textos dos hereges. A igreja os guardou para estudar, né, mas para estudar de maneira correta, sabendo que ali existe veneno, e para ensinar os seus filhos a não cair nos mesmos erros, né? Então, nesse sentido. Pois bem, os autores sagrados, então, os hagiógrafos, ou autores secundários, ou ainda escritores sagrados, foram inspirados por Deus, de tal forma que Deus é o primeiro autor das Sagradas Escrituras. E com relação a isso, podemos citar novamente o texto do Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 105 e 106, que diz, é o texto oficial do Magistério da Igreja, que diz: Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito, que se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Então, o carisma da inspiração é um dom do Espírito Santo dado apenas ao autor sagrado, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos, por exemplo, no livro de Gênesis, 2 relatos distintos da criação. Não sei se já fizeram esse exercício. Se pegarmos a Bíblia e irmos lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, nós veremos que o capítulo 1 começa: no princípio Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a sequência se dá com a criação de todas as coisas, a criação do homem. No capítulo 2, lá no versículo 5, o texto começa a dizer: no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo, e nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra. E mais adiante, o texto vai dizer no versículo 8, o Senhor Deus plantou um jardim, e vai relatar novamente a criação do homem e da mulher. Nós temos 2 relatos da criação e 2 relatos da criação do homem e da mulher, distintos e complementares. Por quê? Porque foram escritos por 2 escritores sagrados, por 2 hagiógrafos diferentes, ou ainda por 2 tradições diferentes: a tradição javista e a tradição eloísta. Então, os textos do Antigo Testamento
eles são uma coxa de retalhos. Né? Nós não tivemos um autor que o escreveu do início ao fim. Existiram diversos hagiógrafos cujos textos foram recolhidos pela tradição judaica e foram dispostos de uma maneira lógica, para que pudéssemos ter então o livro do Gênesis, o livro do Êxodo e por aí afora. Já os textos do Novo Testamento, a grande maioria foram escritos por aqueles cujos textos levam o nome, mas alguns outros textos do Novo Testamento, a crítica contemporânea, dizem que é possível que os textos tenham sido escritos por um ou mais autores. Por exemplo, aqui, a crítica contemporânea afirma que muito provavelmente não foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus, como se acreditava até pouco tempo atrás. Né? Mas nós não temos certeza ainda dessas coisas, os estudos continuam. Portanto, são afirmações debaixo de estudos, levando-se em consideração uma série de critérios. Agora, a maioria das cartas que levam o nome do apóstolo Paulo, foram ele que escreveu. O Evangelho de São João, foi São João quem escreveu. As suas cartas, o seu Apocalipse, foi o apóstolo João quem as escreveu. Então, alguns textos nós temos como dizer e afirmar categoricamente os seus autores, outros textos existem dúvidas. Se foram os autores que os textos levam por nome, ou se foram outros. Né? Então, nós temos que estudar essas coisas com cuidado. Mas o fato é que a Igreja considera como canônicos e inspirados todos os textos que compõem, portanto, a Bíblia, atualmente. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e nesta qualidade foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Deus os inspirou por meio de um carisma do Espírito Santo. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então, Deus é o autor máximo das Sagradas Escrituras, que se utilizou de escritores, a quem Deus deu um carisma do Espírito Santo, o carisma da inspiração, para que pudessem pôr por escrito apenas aquilo que ele queria que pusesse por escrito. Então, Deus assim o dispôs por meio da sua providência, por meio do seu poder. Os livros sagrados ensinam sempre a verdade, sem mistura de erro. Isto é importante dizer sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras. Elas ensinam sempre a verdade, sem mistura de erro. Aqui nos afirma novamente Dei Verbum. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou os hagiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia, a Escritura, nos ensina a verdade, sem sombra ou mescla de erro. Né? De tal forma que, para extrair essas verdades de fé postas por escrito, precisamos fazê-lo em unidade com o magistério da Igreja, com a tradição apostólica. E ler sempre o Antigo Testamento à luz do Novo. Né? Muito bem, e aqui então nós encerramos o tópico 2.A da nossa apostila, lá na página 3. Nós podemos encerrar também a aula de hoje por aqui. Nós já demos alguns pressupostos muito importantes. Compreendemos, então, o que é a revelação divina e como ela foi posta por escrito. Na próxima aula, na quarta-feira da semana que vem, nós estudaremos as fontes da Bíblia. Então, uma coisa é as fontes da revelação divina, que são duas, Escritura e tradição. Uma outra coisa é as fontes da Bíblia. Quando usamos essa expressão fontes da Bíblia, estamos nos referindo aos textos, aos códices que chegaram até nós. Por meio primeiro da tradição judaica,
por meio, posteriormente, da tradição cristã, da tradição apostólica. Né? Então, quais são as fontes da Bíblia? A Bíblia hebraica, ou a Tanakh, essa daqui. A Bíblia que os judeus usam até hoje, e que está escrita em hebraico. Então, quem depois tiver a curiosidade de perpassar aqui as páginas, o hebraico, uma língua semítica, é muito distinta, muito diferente da nossa, sem falar que a Bíblia e a língua hebraica, né, se escreve da direita para a esquerda. Então ela começa, na verdade, aqui, e ela abre ao contrário. Né, o Gênesis está aqui, que para nós seria o final do livro. É o começo do livro para o povo hebreu. Né? Então aqui nós temos o Gênesis, vamos explorar um pouco os primeiros versículos do capítulo 1 do Gênesis. A Bíblia hebraica, portanto, é a primeira fonte da Bíblia, a Tanakh. A segunda fonte da Bíblia é a Septuaginta, ou a Bíblia grega. Eu não tenho o livro físico para mostrar, mas o nosso drive, por meio daquele link que enviamos a vocês lá, vocês vão encontrar a Septuaginta, que é todo o Antigo Testamento. Aqui está todo o Antigo Testamento. O que para nós é Antigo Testamento, para os judeus é a Bíblia completa. Não é? Exato. E para nós, os textos mais sagrados da Bíblia são os Evangelhos. Para os judeus, os livros mais sagrados da Bíblia, Pentateuco. Né? Tá certo? A Septuaginta nada mais é do que o Antigo Testamento para nós, só que não em hebraico, e sim em grego. Né? É a Bíblia dos judeus da diáspora, que viviam no mundo helênico, no mundo grego, e não na Judéia. Certo? A tradução dos 70. Veremos um pouco sobre isso na próxima aula. Veremos uma terceira fonte da Bíblia, a Bíblia grega, que é o Novo Testamento. Então, aqui nós temos o Novo Testamento nos originais, como os hagiógrafos os escreveram em grego. Partes foram escritas em hebraico e aramaico e logo vertidas para o grego. Então, quem tiver também curiosidade pode no final da aula folhear o texto em grego, que é diferente, bastante diferente do português, mas já melhora bastante em comparação ao hebraico. E uma quarta fonte da Bíblia é a Vulgata. A Vulgata, então, de São Jerônimo, que verteu, então, o texto hebraico e grego para o latim. Né? Então, na próxima aula nós vamos estudar estas fontes. Sozinho. Sozinho. Pois é. Vamos estudar, então, essas fontes da Bíblia e vamos falar um pouco sobre história. Então, veremos como a Bíblia foi sendo composta, as datas que estão na página 5, e veremos como o magistério da igreja foi discernindo e quando foi discernindo os textos canônicos dos textos apócrifos. Tudo bem? É o que faremos, então, na próxima aula. Queria, portanto, agradecer a todos vocês que aqui estiveram, agradecer a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem por meio da internet. É uma grande alegria estar com vocês para mais este curso de Sagradas Escrituras. Então, passo agora a palavra ao Victor.